vocês abram a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e seguintes. Irmãos, por que nós falamos 1 Pedro? É porque é a primeira epístola de Pedro. Entendeu? Primeira epístola de Paulo aos Romanos, aos Coríntios. No Velho Testamento não usa-se primeira, lá usa-se primeiro. 1 Samuel, 2 Reis, porque lá são livros. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Reis. Às vezes as pessoas confundem e falam 1 Samuel, 1 Reis, mas o correto é 1 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas e assim vai. Amém? Vamos lá, 1 Pedro 2, versículo 11. Eu vou ler e vou comentar com você a necessidade de estarmos voltados para o chamado do Senhor e deixando o Senhor falar aos nossos corações. Amém? Versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Essa aqui é uma orientação muito interessante, irmãos. Que hoje nós temos esquecido que somos peregrinos, forasteiros. Peregrinos, forasteiros, irmãos, são aquelas pessoas que não se prendem a lugar algum. Estão sempre seguindo, sempre viajando. Entende? E eu vou usar um exemplo aqui, para que você entenda, em tese, o que é peregrinos e forasteiros. Cigano. Cigano. Cigano hoje está nessa cidade, no próximo mês está em outra cidade e roda o Brasil todo. São pessoas peregrinas, forasteiras, estão sempre mudando de lugar. Então essa é a ideia que nós devemos ter com relação a essa terra. Com isto o Senhor está nos orientando que não devemos nos agarrar a esta terra, aquilo que é desta terra. Diz ainda o finalzinho do versículo: a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O que é paixão carnais, irmãos? São as vontades da nossa carne. Paixão carnal. Carne, nesse aspecto, é vontade. E nós temos visto, irmãos, que nós nos apaixonamos facilmente por esta terra. Nós temos uma facilidade muito grande de nos apaixonarmos por esta terra. Faça aí uma reflexão. Talvez você seja apaixonado pelo teu trabalho. Elias Oliveira, o trabalho é tudo na minha vida. Tem gente que fala dessa forma, irmãos. O trabalho é tudo na minha vida. Aí o cara não vai na igreja, não prega o evangelho, não lê a palavra, não jejua, não faz isso, não faz aquilo, porque o trabalho é tudo na vida do camarada. Para outros, irmãos, a vida social é tudo. Aí ele faz parte da loja maçônica, do Rotary, do Lions Club, enfim, tudo que tem um clube no meio, ele faz parte, ele participa ativamente. Isto é a paixão dele. Nesta participação tão efetiva, falta-lhe tempo para dedicar-se a Deus. E muitas vezes, irmãos, as pessoas que se envolvem demasiadamente com a sociedade, elas perdem vínculos com Deus, porque a sociedade nos leva a viver uma vida falsa, uma vida aparente, uma vida segundo aquilo que é errado. Vaidade, promiscuidade e um monte de idades aí, se você pode analisar. Então, amados, eis aí o porquê. Porque a sociedade, amados, ela está longe do Senhor. E tudo aquilo que está longe de Deus, o que emana daquilo que está longe de Deus, não são boas coisas. Porque fazem segundo as suas próprias forças, segundo os rudimentos deste mundo, e a Bíblia nos diz que nesse mundo não tem nada que se aproveita, irmãos. Nada que se aproveita. E o homem sem Cristo Jesus, a Bíblia nos afirma que ele é morto. Ele é morto. E essas paixões, esses desejos, essa vontade pelas coisas desta terra, levam o homem a uma guerra, a guerra contra a alma, porque o Espírito de Deus deseja algo para a tua vida, para a minha vida, mas eu quero outro, porque o Espírito de Deus dita meios de vida para você, mas você quer viver segundo a orientação deste mundo. E é impossível, irmãos, que haja uma forma de você gerir a tua vida segundo os preceitos de Deus quando você está observando este mundo, quando você está dado a este mundo, apaixonado por este mundo. Nós não podemos esquecer que somos peregrinos, somos forasteiros.
Eu citei o exemplo dos ciganos. Você vê, irmãos, que o cigano, ele chega numa cidade e ele não cria raízes. É um povo que está sempre mudando, sempre viajando, sempre andando. Esse paralelo eu quero que você entenda que assim é a nossa vida. Aí talvez você me pergunte, Elias Oliveira, eu vou abandonar meu emprego porque sabe como é que é, né? Eu tenho que viver para Jesus, eu sou peregrino nessa terra. É outra paixão, irmãos, outra paixão errada. Porque a partir do momento que você confunde as coisas, que você acha que você vai abandonar tudo para viver pela fé, você está sendo iludido. Porque vive-se pela fé 24 horas por dia, trabalhando na sociedade, onde você está. Porque é assim que Deus determinou para nós. Essa história de viver pela fé, abandonar emprego, abandonar tudo, vou viver do Evangelho, isso não procede à luz da palavra de Deus. O maior missionário que já existiu sobre a face da terra, ele era um trabalhador constante, Paulo. Levava o trabalho consigo. E eu quero falar para você, meu querido, que somos forasteiros pelo lado espiritual, pela visão espiritual. Porque hoje nós estamos plantados realmente, geograficamente falando. Mas você não pode se deixar amarrar pela situação. Você que trabalha, exemplo do meu irmão, o Gil, lá em Palmas, Tocantins, ele não vai abandonar o emprego para fazer a obra do Senhor pelo Brasil afora, não. Faça lá em Palmas, Tocantins, porque o campo missionário em Palmas, Tocantins é vasto, é grande demais, mas ele precisa entender que o chamado do Senhor, primeiro para a vida dele, é servir ao Senhor acima de todas as coisas. E é totalmente possível, amados, você estar na sua cidade, trabalhando, ocupado, e fazer a obra de Deus, ser santo, ser puro, envolvido com as coisas do Senhor. Mas é necessário que tu entenda que tu não podes deixar as paixões pelas coisas desse mundo sobrepor a tua vida com Cristo. Versículo 12 diz, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Oh, glórias! Nós vemos, irmãos, que a orientação de Deus, o mandado de Deus, é que nós tenhamos um procedimento exemplar. Sabe o que significa isso, amados? É você ser um cara legal, ser gente boa, ser do bem, como diz popularmente. Tu precisa ser do bem. Irmãos, quantas vezes você depara com pessoas que são até líderes dentro de igrejas, porém são pessoas que não têm um testemunho, não têm um procedimento condigno com aquilo que pregam e que dizem viver. São pessoas que são mentirosas, que não pagam, cheque sem fundo. São pessoas que não são confiáveis. E pior, irmão, a sociedade sabe que essas pessoas são desta forma e associam, olha só. Está vendo fulano de tal? Olha como é a vida desse camarada. E é lá da igreja. É lá da igreja. Talvez o cara é adúltero. É lá da igreja. Talvez a jovem é promíscua. Quantas jovens na igreja que são promíscuas, relacionamentos impuros, relacionamentos íntimos abertos e estão dentro das igrejas? Jovens que vivem aí segundo este mundão, não dão exemplos nas escolas, não dão exemplo na sociedade onde convivem, vivem relacionamentos impuros, mas estão dentro da igreja. É para você, meu irmão, que o Senhor fala que você deve manter exemplar o teu procedimento no meio dos gentios. Quem são os gentios hoje? Hoje quem são os gentios? São aqueles que não vivem o evangelho do Senhor segundo os preceitos da Bíblia. Nos dias de Paulo, nos dias que isto foi escrito, os gentios eram os não-judeus. Se fôssemos trazer para hoje, éramos nós. Mas o Senhor nos enxertou na oliveira verdadeira. O Senhor nos fez seus filhos, nos adotou como filhos.
Oh, meu Deus, tem misericórdia. Irmãos, tem muitas pessoas que são crentes nominais. Eu quero afirmar para você que crente nominal não entra no céu. Crentes nominais, estes não herdarão o reino dos céus. O que é crente nominal, Elias Oliveira? São aquelas pessoas que estão dentro da igreja, não perdem um culto, muitas vezes ministram louvores, estão pregando na frente das igrejas, mas quando sai da porta da igreja, tira a capa de crente, pendura no cabide lá na saída da igreja, cabide daqueles que são crentes nominais, ele tira a capa de crente, pendura lá no cabide da igreja, sai com a nova cara, sai com a cara velha, melhor dizendo, a cara do homem cheio de pecado, cheio de práticas erradas, que não dá testemunho de vida. Ao chegar na igreja, coloca a capa sobre si, pronto, tornou-se santo. Irmãos, estes não herdarão o reino dos céus. E o Senhor nos ensina, irmãos, em diversas partes da Bíblia, que nós devemos ser exemplos, testemunhar de Cristo Jesus. O próprio Jesus olha para você, meu querido, olha para mim e diz: Elias Oliveira, sede meu imitador. Paulo diz para mim e para você: sede meus imitadores. Sabe o que é isso, querido? É mortificar a nossa vida por completo. É mortificar, meu irmão. É você matar a tua vida para que a vida de Cristo Jesus resplandeça através de você. E tu precisas fazer isto com urgência, porque essa é uma condição única imposta por Deus a todo ser humano, que o ser humano precisa ser segundo o seu Criador, imitador do Senhor, buscando-o em primeiro lugar, testificando da sua palavra, testificando da sua obra a esta sociedade, levando, irmãos, o sal que tempera a sociedade, não de mais, não de menos, mas na medida certa, e a medida certa é a palavra, é o agir, é o proceder, é o testemunho que marca a vida das pessoas. Como hoje os teus amigos te veem? Qual é o conceito dos teus amigos a teu respeito, sabendo que você é crente? Será que eles queriam ser igual a você? Se eu fosse crente, eu queria ser igual fulano de tal. Será que falariam isso assim? Será que você é padrão para alguém? Será que você tem vida padrão, vida testemunhar, a ponto de alguém olhar para você e ver em você Cristo Jesus? Ou você é mais um? Elias Oliveira, eu acho que eu sou mais um. Porque eu minto, porque eu adultero, porque meu namoro é cheio de impurezas, porque eu estou vivendo aí as práticas íntimas contrárias aos princípios de Deus. A Bíblia diz quais são? Contrárias aos princípios de Deus. Porque nos meus negócios eu sou infiel ao Senhor. Porque, sabe como é, Elias Oliveira? A carga tributária do Brasil é tão grande, não é? E nós temos que dar um jeitinho brasileiro. Elias Oliveira, nós precisamos dar um jeitinho brasileiro, Elias Oliveira, porque senão a empresa quebra. Olha, eu quero dizer para você que quebrada já está. Porque o que quebrou foi a tua comunhão com Deus. E eu estou falando isso para nossos amados que são empresários. Queridos, o versículo 13 desse mesmo texto diz para você: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como o soberano. Elias Oliveira tem isso na Bíblia? Tem. 1 Pedro 2, versículo 13. Tem isso na Bíblia. E qual é a orientação de Deus para a tua vida, meu irmãozinho amado? Meu querido empresário, microempresário, enfim. Qual é a orientação de Deus para a tua vida? Diz a palavra do Senhor: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Ou seja, tu precisas se enquadrar nas leis do país. Sabe por quem? Por causa de Deus. Porque Deus quer que seja desta forma. Porque é a vontade do Senhor para a tua existência. E isto implica, irmão,
a você não sonegar. Não sonegar. Isso implica em não corromper os fiscais. Isso implica em você fazer as coisas certas. Carteira assinada de funcionários, pagar os direitos de funcionários. É esta a recomendação de Deus para a tua vida, ô empresário amado. E nisso aqui também se aplica os empresários do genérico. Irmãozinho, servo de Deus, tu que é servo de Deus, em nome de Jesus, coloque na tua santa cabeça que é impossível viver da pirataria. É impossível. Eu quero afirmar para vocês, sem medo de errar, que se você vende produtos piratas, ou se você produz produtos piratas, você está pecando contra Deus, literalmente. A Bíblia nos diz que o pecado faz separação de Deus e o homem. Elias Oliveira, mas eu dou o dízimo do meu trabalho. Olha, eu oferto na igreja. O meu carro está de portas abertas para a igreja. Elias Oliveira, eu vivo disso, Elias Oliveira. E Deus tem me feito prosperar, porque eu já comprei agora uma máquina maior. Hoje eu posso copiar 50 CDs simultaneamente, Elias Oliveira. Olha que bênção, como Deus tem me abençoado. Você sabe que tem um monte de herege falando isso, irmão? Tem um monte de gente vivendo na impiedade desta terra, fazendo as coisas erradas nesta terra, e conseguem visualizar na prática do erro a bênção de Deus nas suas vidas. Meu Deus, que coisa mais louca. A Bíblia nos diz, irmãos, e isso serve para você que vive na impiedade com a capa de crente. A Bíblia nos diz que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Eu quero falar para você, sem medo de errar, sem meias palavras, que filhos das trevas são todos aqueles que vivem uma vida que não está de acordo com os princípios de Deus. Porque os filhos das trevas, irmãos, entende-se que são aqueles que vivem segundo os rudimentos desse mundo, segundo as práticas pecaminosas deste mundo. E se você rouba os direitos autorais de alguém, imprimindo um CD pirata, ou uma camisa pirata, uma marca pirata, um tênis pirata, enfim, hoje a pirataria está em todos os aspectos. Se você faz parte desse pacote pecaminoso, você está roubando direitos de alguém, direitos que são resguardados pelas leis de nosso país. São resguardados pelas leis do país. E a recomendação do Senhor para a tua vida é: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. E deixa-me dar outro exemplo, irmãos. Tem alguns irmãozinhos do Brasil afora com rádios piratas. Rádios piratas, e achando que estão louvando a Deus, que estão edificando o reino dos céus. Eu quero dizer para você que você está sendo joio. Não é julgamento, é afirmação. Você que tem uma rádio pirata na tua cidade, você é joio. Joio. Elias Oliveira, mas eu sou pastor. É joio. Elias Oliveira, eu sou isso. É joio, meu irmão. É brecha aberta, ação aberta para o maligno. Elias Oliveira, mas eu estou transmitindo a palavra de Deus. Não precisa, meu querido. Não precisa. Em nome de Jesus, entenda isso. E nós não podemos justificar o mal com o bem. Em nosso país, é ilegal a emissão de radiodifusão pirata. E se a Polícia Federal consegue achar o camarada, é preso. Meu irmão, nós não podemos justificar o mal com o bem. Se você estivesse, por exemplo, na Coreia do Norte, talvez a minha palavra para você hoje seria totalmente diferente. Porque lá é uma necessidade fazer uso de meios que talvez não sejam legais para que o evangelho possa ser pregado. Mas aqui no Brasil, meu camarada, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não. Aqui em cada esquina tem uma igreja. A internet está entupida da obra de Deus. Glórias a Deus por isso. Se você tem uma moto, você pode colocar umas bocas de som na moto e ficar o dia todo rodando na cidade, tocando hinos, tocando mensagens, que ninguém vai te perturbar, ninguém vai falar nada contra você. Aí você lança mão de projetos piratas, não sujeitando-se às instituições humanas. Irmãos, há situações e situações. Mas aqui para nós, meu querido, eu não consigo entender como alguém pode dar tão mau testemunho. E que vergonhoso, irmãos.
Chega a Polícia Federal, tempos atrás aqui na minha cidade fizeram uma rádio pirata, apareceu um monte de carro preto aí, entraram pelo estúdio da pirata, levaram o camarada, além dos equipamentos, e o cara era crente. Até hoje o camarada é lembrado na cidade. Bom testemunho? Não, mau testemunho. Nós não podemos, meu querido, de forma alguma, dar lugar a essas coisas. E o versículo 14 ainda diz, complementando o versículo 13, deixe-me dar prosseguimento. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Eis a nossa parte nessa história toda. Louvor dos que praticam o bem. Honraria dos que praticam o bem. Que bênção, irmãos, quando chega a fiscalização tributária na cidade e você pode ficar com o teu comércio aberto. Que bênção. Quando os fiscais chegarem na tua loja, você não precisa corromper ninguém. Que bênção. E outras situações mais, no trânsito. Meu Deus, são tantas situações. E podem olhar para você e falarem, olha, aquele ali, segundo o coração de Deus, é um exemplo. É um exemplo. Versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Sabe o que é isso? É você colocar na boca dos insensatos uma mordaça. Porque quando você age bem, quando você age em conformidade com os princípios de Deus, quando você dá testemunho do Senhor, quando as coisas que você faz são corretas, são dignas, são lícitas, você coloca uma mordaça na boca do injusto, porque ele não pode abrir a boca para falar de você, porque o teu testemunho é semelhante ao de Cristo Jesus. O teu testemunho é bom, é excelente, é digno de ser chamados cristão. Cristãos são seguidores de Cristo. Mas, amados, quantas vezes o testemunho do comerciante, o testemunho do aluno, o testemunho seu na sociedade é uma verdadeira vergonha e está na boca dos insensatos, na boca dos ímpios, porque você deu lugar. Deixe-me citar um exemplo diferente. Os irmãos que estão nas escolas, alunos, quantos estão colando nas provas e todos da sala sabem que você cola? Eu não sei se esse termo colar se é normal no Brasil todo. Que você rouba do teu professor as informações de forma fraudulentas. Ih, Elias Oliveira, ficou bonito. Aqui na nossa região nós chamamos colar. Quantos alunos são reconhecidos desta forma e se dizem servos de Deus? E os coleguinhas insensatos, impuros, que vivem uma vida segundo este mundo, olham para você e apontam o dedo. Sabe por quê? Porque você não tem moral, não tem condições de colocar uma mordaça na boca dos insensatos, porque você dá lugar ao pecado, você dá lugar à ação do maligno na tua vida. E esse exemplo que eu estou te dando, irmãos, do aluno que é fraudulento nas suas provas, se aplica a todas as áreas da sua vida na qual você age de forma errada, de forma que foge à vontade do Senhor. E toda vez que você faz isso, você dá motivos, você dá argumentos para que o ímpio possa proferir palavras terríveis a respeito dos servos de Deus. E vale ressaltar que geralmente generalizam. Eles pegam e colocam todo mundo no mesmo pacote. Não vê o fulano de tal? Ah, é crente. E todo crente recebe esse peso, esse fardo sobre as suas costas. O fardo da sua prática errada é estendido a todos. Versículo 15, o Senhor continua nos dizendo: porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Oh, glórias! Esse texto aqui, o Senhor nos chama a atenção
para o fato de sermos livres, irmãos. Nós temos o livre arbítrio. Nós podemos fazer o que desejamos da nossa vida. Você pode fazer o que deseja da tua vida. Você tem essa opção, essa escolha. O Senhor lhe deu essa escolha. E isso aconteceu lá no Éden, quando Adão e Eva receberam o direito de escolher. E o Senhor falou, olha, vocês podem escolher. Esse direito o Senhor fez perpetuar-se pelos milênios. E nós hoje temos ainda o mesmo direito, o direito de escolher como agir, como o que fazer, como nos portarmos diante da sociedade. E o Senhor diz para você, irmão, e preste atenção, como livres que sois, ou seja, com teu direito de escolher, não usando todavia a tua liberdade, o teu direito, por pretexto da malícia, para a prática do mal, para a prática do pecado, para a prática daquilo que é contrário aos princípios de Deus. O Senhor diz que você tem a liberdade, mas a tua liberdade está condicionada a servi-lo, adorá-lo, testemunhar da grandiosidade da sua obra. E você não pode usar a tua liberdade de forma alguma para dar vazão aos desejos da tua carne, dar vazão ao pecado na tua vida, para praticar o pecado, meu irmão. Meu Deus, tudo é lícito. Tudo é lícito. E em cima desse tudo é lícito, tem um tanto de gente que está usando uma expressão demoníaca que é nada a ver. Nada a ver. E esse nada a ver tem adentrado as vidas de tantas pessoas. E essas pessoas estão enfraquecendo-se, estão doentias e estão morrendo, meu amado. Morrendo espiritualmente. Porque querem satisfazer os desejos da própria carne e não querem satisfazer aquilo que Deus determinou como bom, como agradável, como gostoso para a nossa vida. Muitos não conseguem sentir esse gosto, esse prazer, essa satisfação na vida com Cristo Jesus porque são mornos, são frios. E eu quero dizer, irmão, que com Cristo Jesus é preciso totalidade. Totalidade. Você só consegue experimentar verdadeiramente Cristo Jesus na tua vida, sentir as coisas do Senhor verdadeiramente na tua vida, quando há totalidade, plenitude, a plenitude. Porque o Espírito de Deus age na vida do homem, mas quando há plenitude. E quando você, meu querido, fecha a tua vida para balanço, e depois entrega as chaves nas mãos do Senhor, aí você alcança a plenitude. E você será feliz, porque o óleo da alegria será derramado sobre a tua cabeça. Você será uma pessoa bem-sucedida diante de Deus, porque os dons do Espírito Santo serão dados a você. E você será bem-sucedido nessa terra, porque o Senhor te ampara, te guarda e te faz andar. Eis aí, amados. É isso que Deus fala para nós, mas é preciso, irmão, é de fundamental importância que tu morras, morra para si próprio, morra para este mundo, que você renasça para Cristo Jesus. Tem um texto na palavra que diz que a semente precisa morrer para que dela possa nascer alguma coisa boa. Assim é a nossa vida, irmãos, nós precisamos morrer para que de nós possa sair aquilo que é bom, e aquilo que é bom é a ação do Espírito Santo de Deus através de nossas vidas. Que o Senhor, meu irmão, através dessa palavra, venha falar ao teu coração. Eu sei que é uma palavra dura, mas não há como ser diferente, meu querido. É dura para aqueles que estão no pecado, porque para aqueles que estão vivendo segundo Cristo Jesus, é alento, é confirmação, é testemunho que estão no caminho certos. Mas se porventura você achou que minha palavra, breves palavras, se você achou que minha palavra foi dura, foi pesada, foi difícil de se ouvir, é porque a tua vida está necessitada de mudança. Necessitada de mudança, e eu não estou te julgando, estou afirmando. É diferente. Estou te afirmando com a autoridade que nos é dada através da palavra de Deus e no Espírito Santo do Senhor. Se porventura você acha que a palavra foi dura, faça uma reflexão, irmãos. Reveja os teus conceitos, os teus princípios.
Reveja qual a tua condição, se você é forasteiro nessa terra, se você é peregrino nessa terra, ou se você está alicerçado nas práticas desse mundo, envolvido no emaranhado do pecado que é produzido por Satanás, que amarra as pessoas, prende as pessoas a situações. Que você reflita sobre isso e que tome posse da libertação do Senhor. Que o Espírito de Deus fale através da tua vida, através do teu ser, através da tua existência, para que tu sejas luz, que tu sejas sal, luz para iluminar esse mundo com a palavra de Deus e sal para testemunhar que o Senhor faz coisas maravilhosas. Que a graça do Senhor envolva a tua vida, irmão amado. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração e testifique esta palavra no teu viver, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.